Hoje de manhã a gente falou sobre o que é ser igreja, né? O que é fundamental para uma igreja. Você lembra o que foi que a gente falou? Primeira coisa? Eu estou ouvindo assim. Como é que é? Primeira coisa? Estudar a Bíblia. Ainda bem que vocês prestaram atenção, estão muito bem, conhecendo bem. Já vai sair daqui fazendo, né? Estudar a Bíblia, primeira coisa. Segunda coisa, comunhão. Está junto, né? Tem uma frase que eu repito lá na minha igreja todo culto, todo dia. A minha assinatura é JM, junto e misturado. É um só povo, não é uma só igreja, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só igreja, um só corpo, uma só família. Todos nós somos uma unidade, comunhão. E a última coisa que a gente viu é partir o pão. Quer dizer, todos somos iguais e por isso todos nós temos que buscar que todos dentro da comunidade de Cristo tenham os mesmos direitos. Todo mundo tem o mesmo direito, o direito de não só espiritual, mas físico também, sustento financeiro. Vamos continuar olhando o livro de Atos, porque faltou algumas coisas para a gente ver no que é a igreja de Jesus. Então abre aí, lá no livro de Atos, quais são os resultados do que Jesus mandou os apóstolos fazerem. Atos capítulo 2. Ele diz que essa comunidade acrescentava ao estudo bíblico, ao estar junto constantemente e ao viver uma vida de ajuda, de reciprocidade, do partir do pão, de suprir a necessidade física um do outro e também de compartilhar esse Cristo. Eles acrescentavam o quê? O que está no texto aí? Eles se dedicavam, eram perseverantes no quê? Na oração. Agora, é óbvio que na atualidade o que a gente faz não é oração. Por causa do pecado, por causa da vida que a gente leva, por causa dessa bagunça que a gente viu, que está a igreja, que está o crente, que está o homem, que está a mulher, que está tudo isso, o que a gente faz não é oração, é petição. A gente não tem conversa com Deus, porque oração é um diálogo, oração é uma conversa, oração é um bate-papo, oração é uma via de duas mãos, quer dizer, você fala e ele fala e você responde, pergunta e Deus diz, e você dá as suas opiniões e Deus dá a dele, e você vai sair daquele momento com uma convicção: eu senti Deus, eu falei com Deus, eu sei qual é o plano de Deus, eu ouvi a voz de Deus. Isso é oração, mas não é o que a gente faz. No geral, o que a gente faz é completamente diferente disso. É um discurso. E geralmente esse discurso não é centrado em alguém humilde, alguém que não é nada, alguém que se reconhece como pecador e que chega na presença do Todo-Poderoso, do Senhor, do Criador do Universo e diz: Senhor, eu não sou nada, me ensina, me mostra, me fala, me transforma, me dá direção, avalia os meus planos, os meus projetos, como Davi fazia. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê os meus desejos, os meus pensamentos, avalia se tem alguma coisa errada aqui, me mostra a direção, me ensina o caminho correto. Mas na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes nós vamos para a oração para impor a Deus as nossas vontades. Nós não vamos para a oração com o desejo e o quebrantamento do Pai Nosso: faça-se a sua vontade na terra como no céu. Geralmente a gente vai para a oração para impor os nossos próprios desejos, para dizer para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero assim, eu quero desse jeito, eu quero agora. E geralmente as nossas orações é só pedir, me dá, eu quero, eu vou, eu faço.
Mais ou menos como aquele cara louco que é mencionado nas Escrituras, não é? Ele ficou rico, a plantação dele prosperou, e aí ele chega para Deus e ele fala assim diante de Deus: porque agora que minha plantação prosperou, no ano que vem eu vou plantar 3 vezes mais, e eu vou construir um celeiro, e eu vou fazer viagens de negócio, eu vou realizar, eu vou acontecer, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Louco! Essa noite pedirão a sua alma, que ao invés de você dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou andar assim, eu vou para cá, eu vou para lá, você diga: se Deus quiser. Isso está faltando nas nossas orações. Você já parou para pensar o que significa oração? O que significa oração? Por que você ora? A Bíblia diz o seguinte: Deus já sabe o que você vai pedir muito antes que a palavra saia da sua boca. Então, se Deus já sabe o que você vai pedir, não é redundante orar? Não é algo sem sentido? Deus já sabe. Então eu vou orar para quê? Se Deus já sabe o que eu vou pedir, por que eu oro? O que você acha? Se Deus já sabe o que eu vou pedir antes da palavra sair da minha boca, por que eu oro? Porque eu não sei se o que eu estou pedindo é o que Deus quer. Deus não precisa da minha oração. Eu é que preciso. Você entendeu o que eu estou falando? Deus não precisa que eu exponha os meus projetos, os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades. Ele já sabe. E Ele quer que eu ore, não para que eu faça conhecido a Ele o que eu quero, o que eu planejo, o que eu sonho, porque Ele já sabe. E Ele sabe muito mais, Ele sabe até o desejo que está por trás do coração. Não adianta a gente querer enganar Deus. Deus já sabe a motivação, o propósito. A oração é o momento de sujeição. É o momento de dizer: eu não sei. Eu não sei se o que eu estou querendo está certo. Eu não sei se o que eu estou pensando está certo. Eu não sei se o que eu estou pedindo é o que o Senhor quer. Eu não sei se o que eu estou falando é o melhor para mim. Eu não sei. Eu não sei. E não sei mesmo. Por exemplo, às vezes eu vou orar a Deus e pedir a cura de uma doença. Porque, na minha opinião, eu acho que a cura daquela doença é o melhor para a minha vida. E eu chego para Deus e digo: Deus, eu tenho uma doença. E Deus, essa doença está me incomodando. E Deus, eu sofro com isso. E Deus, eu acho que o melhor para mim é ser curado dessa doença. Aí Deus vira para mim e diz assim: querido, eu não vou te curar, porque a minha graça é suficiente para você. Porque o meu poder, ele é melhor na sua vida quando você está fraco e doente. Então eu não vou curar você. Você lembra alguém que ouviu isso? O apóstolo Paulo. Ele tinha uma doença séria, provavelmente nos olhos, um espinho na carne, enviado por Satanás. E ele pede 3 vezes para Deus a cura, e Deus diz: não, Paulo, esse não é o melhor para você. Você lembra Jesus no jardim do Getsemane? Senhor, eu não quero passar por essa cruz. É muita dor, é muito sofrimento, é muito tormento. Eu não quero morrer, eu não quero isso. Mas faça-se a sua vontade. A oração, ela é fundamental na vida da igreja. Para que a igreja entenda, para que a comunidade entenda, para que o corpo entenda que as realizações de uma igreja, para que as ações dessa comunidade de fé sejam dirigidas não pela opinião de um pastor,
não pela opinião do líder tal, do fulano de tal, não pela opinião da denominação, não pela opinião de qualquer ser humano, de qualquer coisa. A igreja tem só um cabeça, e esse cabeça é Jesus. Então a oração é fundamental para uma comunidade. A oração é fundamental para a vida do cristão individualmente, mas também para a igreja de Jesus. Eu fico abismado como a gente tem abandonado as orações na igreja. Você vê, não sei se na igreja de vocês tem, mas na minha igreja tem culto de oração na quarta-feira. E no culto de oração a gente ora mesmo. Porque a maioria dos cultos de oração que eu vou hoje em dia não é culto de oração, é culto de cantação, é culto de pregação, é culto de anunciação, é culto de avisação, menos culto de oração. Tem meia hora de música, tem meia hora de mensagem, tem um tanto de aviso e 5 minutos de oração. Isso é culto de oração? Culto de oração. Aí eu vou numa vigília. Esses dias me convidaram para pregar numa vigília. Eu falei, pregar numa vigília? Não aceitei o convite. Pastor, a gente quer que você pregue na nossa vigília. Eu falei, pregar em vigília? Vigília não é para pregar, vigília é para orar. Eu não fui. E não vou. Porque os crentes estão ficando cada dia mais preguiçosos. Eles têm sono de falar com Deus. Aí você precisa encher a vigília de um monte de coisa para a galera ficar acordada. E é assim, ora 10 minutos, canta 1 hora, aí prega mais 40 minutos, pausa para o cafezinho. Aí come. Aí volta, mais meia hora de louvor, mais meia hora de pregação, mais 20 minutos de mensagem, outra pausa para o cafezinho. Aí a vigília começa às 10. Termina que hora? Meia-noite. Vigília? Vigília, e não é de oração. Vigília de oração, meu querido, é botar o joelho no chão à meia-noite e ficar até às 6 da manhã falando com Deus. Aí você fala assim, é difícil, hein, pastor? Não é difícil. Você viu a galera conversando aqui agora há pouco, nós ficamos conversando no quarto até às 4 da manhã. Por que você fica no quarto conversando até as 4 da manhã com uma pessoa e você não consegue conversar até as 4 da manhã com a pessoa que é o centro da tua vida? Você está percebendo? A oração é fundamental. A oração é saber a vontade de Deus. Se a gente não ora, não adianta. Se a gente não ora, a gente não vasculha a intimidade do nosso ser, do nosso coração. É na oração que o Espírito Santo sonda a gente, é na oração que ele entende os projetos de Deus. Então a oração, está lá no projetor? Eles perseveravam na oração porque a oração expressa dependência. Dá um outro clique para mim. Dependência de Deus. Uma igreja que não ora é uma igreja que depende de si mesmo. Não, as pessoas são dizimistas, já tem dinheiro, já tem tudo, o pastor é bom, temos uma boa liderança, temos uma boa diretoria, a gente confia no pessoal que está aí, então vamos tocando o barco. Isso é dependência de quem? Do dinheiro, dos homens, da organização, menos do Senhor. Então nós precisamos orar. E é engraçado que você faz louvorzão no sábado, a igreja bomba. Você faz grupo pequeno bomba. É comunhão para crente significa comilão, né? Então vamos comer, vai ter comida, vamos lá, bomba. Festa, bomba. Agora culto de oração é cheio lá, falta espaço na igreja, né? No culto de oração tem que botar mais banco, porque a igreja santa, a igreja que tem o pastor Marcelo, o pastor Ayrton, então é tudo incrível, né, meu? Betão lá, então, tem no culto de oração, precisa botar banco do lado de fora, porque fica tanta gente orando, não é verdade? É como na minha igreja também é assim. No coração do pastor é. Mas na realidade é bem outra. O culto de oração é o culto mais vazio da igreja. Tem mais mosquito no culto de oração do que cristão.
É triste isso, porque isso expressa o quanto nós estamos confiantes em nós mesmos. E aí a gente só ora quando a gente quebra a cara, né? Aí você quebrou a cara, aí você fez o que você queria, aí você seguiu seus próprios planos, aí você tomou suas decisões, e aí você se arrebenta inteiro. E aí você tem um monte de problema. Aí a casa cai. Aí você fala assim: agora eu vou procurar Deus. Isso não é hora de procurar Deus. A hora de procurar Deus é antes. Antes de decidir. Antes de tomar decisão. Antes de fazer. Eu estou na minha igreja há 6 anos. Lá em Barueri. Vou completar agora em agosto 7 anos. E antes de eu ir para Barueri, foi um processo de 9 meses de oração. Tanto da igreja quanto minha. 9 meses. Eu tenho certeza que é a comunidade onde eu quero passar todo o resto da minha vida. Quero morrer ali. Não quero pastorear nenhuma outra igreja. Tem igrejas que me ligam convidando: ô pastor, não vou nem pregar. Eu sou pastor da igreja de Barueri, dali eu não saio, dali ninguém me tira, só Deus. Só Deus. Porque eu tenho certeza que foi Deus que me trouxe para lá. E a comunidade tem essa mesma certeza. Porque foi baixo de fruto da dependência do Senhor. Eu só disse sim porque eu tinha certeza que esse sim era do Senhor. E a nossa vida tem que ser assim, as nossas decisões têm que ser assim. Mas infelizmente nós não fazemos isso. Então um dos problemas da igreja moderna é a falta de oração. É a falta de comunidade buscando a Deus em intimidade, dependência dele. Pode dar um próximo aí. A oração é um momento de certeza, de convicção. Igreja não é lugar para dar tiro no escuro. Às vezes eu vejo comunidade pensando sobre a vida, as decisões comunitárias. Vamos tentar fazer isso. Olha, a igreja ali, elas começaram a fazer um movimento de propósito. Vamos tentar fazer propósito. Aí vai todo mundo. Não deu tão certo. Mas a comunidade ali fez um movimento de grupos de células. Células dá certo então vamos tentar ver se dá certo. Não deu tão certo assim, não funcionou. Mas olha, tem uma comunidade lá de Fortaleza que desenvolveu um negócio lá dos dons do Espírito Santo, que se aplica, e cada um no seu lugar. Então vamos tentar ver se funciona. Que isso? É por tentativa e erro agora? Ou a gente faz as coisas que a gente tem certeza que vai dar certo, porque é a vontade de Deus? Você percebe? Eu não sei se tem gente aqui, líderes de ministério de jovem, ministério de adolescente, ministério infantil, não sei, mas muitas vezes eu vejo as pessoas fazendo isso. Pega a igreja de Cristo, pega a sua vida pessoal, como ela faz na sua vida pessoal, e vai pela tentativa e erro. Não pode ser assim. A igreja de Cristo, quando ela age na certeza, essa é a vontade de Deus, e vai dar certo. Porque não é uma tentativa, é o que Deus quer para nós. É por isso que nós oramos. Para não ficar tentando por aí. Na nossa vida particular e na vida comunitária também. Outra coisa, a oração é não só ter a certeza da vontade de Deus, mas em alguns momentos entender a vontade de Deus. Porque às vezes Deus vai falar, faz isso, Ele não vai dar motivo. Você lembra Abraão? Abraão, sai da tua casa, do meio dos teus parentes, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus deu algum detalhe? Deus deu o destino final do GPS? Não tinha nada, só vai. E talvez durante esse processo de caminhada, Abraão ficou o tempo todo, por que Deus? O que o Senhor quer com isso, Deus? Qual é o teu plano, Deus? Por quê? E esse porquê é fundamental para nós não entendermos somente o que Deus quer, mas por que Deus quer. No ano retrasado, morreu um bebezinho da nossa igreja, o Raul.
Morreu com 2 aninhos de idade, a idade da Manuela. Teve uma pneumonia e faleceu. O Senhor levou o Raulzinho. Nossa igreja ficou extremamente abalada. E aí, naquele momento de dor, a mãe veio perguntar para mim: pastor, por quê? Por que o meu filho? Por que eu? Por quê? E eu falei: irmã, não sei, vamos orar, vamos falar com Deus. E aí a gente envolveu ela em oração, e a comunidade toda orando, e a gente buscando não só o conforto, mas o entendimento da vontade de Deus, de questionamentos existenciais da vida humana. Por que Deus? Por que eu? Por que o meu filho? Por que comigo? Por que agora? E esses dias, 2 anos depois, essa irmã chega para mim e fala: pastor, hoje eu entendo o que Deus queria comigo. E hoje ela está trabalhando dentro da comunidade, da nossa comunidade, no hospital, visitando mães que estão com filhos à beira da morte. E ela tem um ministério de capelania hospitalar, de confortar essas mães, de levar o amor de Deus para essas mães, de abraçar essas mães, de chorar com essas mães, de fortalecer essas mães. E ela fala: pastor, hoje eu entendo porque, e eu louvo a Deus pelos motivos de Deus ter levado meu filho. Porque eu nunca teria entrado no hospital, eu nunca estaria numa UTI, chorando com uma mãe, ministrando o amor de Deus para uma mãe e confortando uma mãe, se Deus não tivesse levado o Raul. Hoje eu entendo o porquê de Deus, e ele entende isso por causa de oração. A gente só vai entender os porquês de Deus orando, como comunidade. Pode passar o próximo. Integração. A gente já falou um pouco disso, mas é se integrar nos projetos de Deus, é uma comunidade envolvida nos projetos de Deus, não nos seus próprios projetos, não nos seus próprios sonhos. Talvez você se sinta deslocado, você fala assim: eu não sei o que eu faço na igreja, não sei qual é a minha área de atuação, não sei por que eu estou aqui, não sei o que eu estou fazendo, não sei para onde eu vou, não sei como que eu vou fazer, não sei como que eu posso participar, não sei. E muitas vezes você não sabe porque você não está orando. Porque até hoje eu não vi alguém que realmente busca a Deus em oração que não tenha resposta. Então orar é fundamental. E por último, a gente já abordou isso de manhã, unidade de pensamento. Porque como é que você convence uma pessoa? Você consegue convencer alguém? Eu não consigo. Não, Marcelo? O cara está pecando, está fazendo tudo errado. Você chega lá, abre a Bíblia, mostra para o cara todos os textos. Está aqui, irmão, olha aqui, ó. Você tem que está aqui, ó. Ah, mas A, B, C, D, F, G, 300 textos. O cara fala: não, pastor, eu não estou convencido disso ainda. Eu falo assim: como é que eu vou mudar esse cara? Como é que eu vou mudar esse cara? Como é que eu vou convencer ele do pecado, da justiça e do juízo? Ô, fião, não é sua função convencer ninguém não, viu? Você não convence ninguém. Se tem uma coisa que eu tenho como pastor na minha vida, que eu tenho certeza, eu não estou aqui para te convencer de nada. Eu não tenho essa capacidade, não tenho esse dever, não tenho esse direito, não tenho esse poder. Eu não quero te convencer do que você crê aqui. Não quero te convencer, porque convencimento não é algo que cabe a mim, convencimento é algo que cabe ao Espírito de Deus. E quando eu quero que alguém mude, o que eu tenho que fazer? Orar. Inclusive quando eu quero que alguém seja disciplinado. Tem um cara lá na igreja que está só aprontando. Já foi 1, já foi 2, já foi 3, já foi a comunidade. O cara não se arrepende. O que a Bíblia fala para a gente fazer? Ora. Entrega o cabo para Satanás. 1 Coríntios 5, está lá. Ora. E deixa Deus sentar no nele. Aí ele vai se arrepender, mas não por causa da nossa fala, não por causa do nosso convencimento, por causa da ação de Deus. Então, mesmo dentro da santidade da igreja, só existe santidade da igreja por meio de oração. É a oração que muda o coração.
É oração que quebranta pessoas. É oração por causa da ação do Espírito de Deus e não do nosso. Então, uma igreja que quer ser santa, ela ora. Olha lá. Por último, existe nessa comunidade manifestação do poder de Deus. Só por meio da oração é que o poder de Deus se manifesta. Como que diz lá no livro que a gente estudou aqui, Malaquias, como diz lá no livro de Isaías, como diz em Jeremias: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados e orar, eu me manifestarei a eles, e eles verão o meu poder, e verão que eu sou o seu Deus. É por meio da oração. Oração é algo que tem que ser diário, contínuo, constante, o tempo todo na vida do crente. Eu tenho que falar com Deus todo o dia. Jesus ensinou isso. Orai sem cessar. Quando é que você ora? Você ora? Só quando tem problema? Eu vou dizer quando é que eu oro. Eu oro quando eu estou tomando banho. Eu oro quando eu estou dirigindo meu carro parado na Marginal Tietê. Eu oro quando eu estou sentado ali fazendo as minhas necessidades. Eu oro o tempo todo. Porque o tempo todo eu preciso entender o que Deus quer para a minha vida. Eu preciso que Ele dirija os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Então orar é algo que a igreja tem que fazer. Se nós queremos uma igreja nova, se nós queremos uma igreja transformada, santa, regenerada, restaurada, transformada na sua mente, se você quer que a sua mente mude, então começa a orar. Oração. Passa o próximo. Outras características que essa igreja tinha. Agora a gente vai ser rápido aqui. Temor. Pode passar. Havia temor do Senhor naquela comunidade. Havia manifestação do poder de Deus. Eram notórios os sinais e maravilhas. Havia uma união física e eles se reuniam diariamente, todo o tempo juntos. Havia uma união espiritual, um comum acordo, uma só maneira de pensar. Todos eram unânimes no pensamento, na doutrina, no agir. Havia uma unanimidade de pensamento naquela comunidade. E havia, pode passar o último, alegria e sinceridade. Todos serviam a Deus. Todos estavam bem encaixados. Todos sabiam a sua função, o seu papel. E serviam a Deus com contentamento, com alegria. Diferente daqueles de Malaquias, lembra? Que eles iam para o serviço a Deus assim: servir a Deus, que coisa cansativa. Não. Eles serviam a Deus com alegria, sem esperar o quê? Recompensa dos homens. Os homens. Se você trabalha na igreja esperando que alguém chegue para você e diga: Senhor, irmão, obrigado pelo seu ministério, isso é uma bênção. Se você trabalha esperando isso, querido, você está trabalhando para a pessoa errada. Se você não trabalha visando o Senhor e a alegria do serviço do Senhor, não a alegria que vem como resultado. Essa era uma comunidade que servia assim. E aí tem um gráfico no final que fala mais ou menos o que aconteceu como resultado disso. Como essa igreja era saudável, como essa igreja buscava o serviço do Senhor, como essa igreja estudava a Bíblia, como essa igreja estava junto todo dia, como essa igreja vivia a realidade do partir do pão, do dividir as coisas, como nessa comunidade havia uma busca de oração. O que aconteceu como resultado disso? Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. Olha como essa comunidade cresceu. Atos capítulo 1, 15, eles tinham 120 membros. No capítulo 2, 2:41, eles já tinham 3.000 membros. No capítulo 4:4 já eram mais de 5.000 membros. No capítulo 6:17, o número dos discípulos era uma grande multiplicação.
multiplicação, havia uma grande multidão. No capítulo 9 diz: a igreja se expandia na Judéia, Galiléia e Samaria. E aí no capítulo 16 diz que as igrejas eram estabelecidas e fortalecidas em todo o mundo conhecido. Havia crescimento numérico e havia multiplicação. Não esse tipo de multiplicação que a gente está falando dos dias de hoje. Hoje, a igreja é grande porque ela está inchada, não porque ela é um grupo de pessoas que obedecem a Deus, porque estudam as Escrituras, porque visam a santidade pessoal, porque vivem em comunhão, porque são pessoas que partilham o pão e as suas necessidades, uma igreja que ora, uma igreja... Então ela é grande, mas ela é horrível. Sabe que câncer também cresce, né? Câncer também cresce. Coisa ruim também cresce. Então só porque está crescendo não significa que está bom. Só porque está grande não significa que está maravilhoso. A igreja de Cristo não está grande, ela está inchada. E o que está acontecendo muito hoje em dia é pouca conversão. Lá na minha igreja eu estou vendo isso, não sei na comunidade de vocês, mas a nossa igreja no ano passado chegaram 30 membros novos. Aí você fala assim: que maravilha, a igreja cresceu. Não cresceu, são todos crentes vindo de outras igrejas, vindo para a nossa igreja. Então a igreja não cresceu, porque eles já eram igreja. Eles já eram igreja. Eles só mudaram de prédio, mas eles continuam sendo igreja, não mudou nada. Teve conversão? Teve quantos batismos? A igreja só cresce com salvação. A igreja só cresce com regeneração. A igreja só cresce com vida transformada. É assim que a igreja de Jesus cresce. E isso tem a ver com cada um de nós, porque se você faz o seu papel, você leva pessoas a Jesus e a igreja cresce. E tem um outro detalhe importante sobre o crescimento de igreja que a gente precisa saber. Você já viu algum pastor, eu estou falando do pastor de ovelha de verdade, algum pastor parir ovelha? Existe na história da humanidade um pastor que pariu uma ovelha? Não. Quem que pare ovelha? Ovelha. Ovelha. E até na ilustração, a igreja tem que crescer por causa do pastor? Não. É ovelha que produz ovelha. Não é pastor que produz ovelha. O pastor cuida de ovelha. A função do pastor é cuidar da ovelha, multiplicar o rebanho, é a função da ovelha, é sua função. E a igreja tem que crescer, essa responsabilidade do crescimento da igreja é a sua responsabilidade, não do pastor da igreja. Eu não estou nem aí para quantos membros tem na igreja. Sério mesmo. Eu deito à noite no travesseiro e durmo tranquilinho. Minha preocupação é, os que estão lá são crentes? Os que estão lá estão obedecendo a Deus? Os que estão lá estão atendidos nas suas necessidades? Os que estão lá estão sendo aconselhados, transformados, regenerados, cuidados, alimentados, protegidos? Se estão, eu estou bem, não importa quantos. A preocupação da igreja crescer é do rebanho, porque é o rebanho que multiplica o rebanho. Então, o que nós estamos vendo aí dessa igreja que estuda a Bíblia, dessa igreja que... Você acha que o pastor precisa estudar mais a Bíblia? Lógico que precisa, mas nós já passamos 5 anos no seminário, filho. Eu passei 5 anos no seminário período integral. Depois 2 pós-graduação, mais 4 anos de mestrado, estou terminando a 2ª faculdade. Para quê? Sei um pouquinho já de Bíblia, já mais ou menos. Você é que tem que estudar. Porque a Bíblia diz que cada um de vocês estejam preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da fé que há em vós. Você está preparado? Porque somente sabendo explicar a razão da sua fé que você vai levar pessoas até Jesus. Você sabe fazer isso? A igreja não cresce por sua culpa, você não estuda a Bíblia. E aí quando as pessoas te confrontam com o Evangelho, você não sabe o que falar. E porque você não estudou a Bíblia, porque você não sabe o que falar, a igreja não cresce. A igreja não cresce
porque você não se reúne com seus irmãos em Cristo. E aí você não se fortalece no Senhor. E aí você se reúne com um monte de gente que não serve a Deus e junta-se com eles e começa a dar o mesmo mau testemunho que eles dão por aí. E muita gente não quer entrar na sua igreja porque te conhece. Na igreja dele, para quê? Ele é igualzinho a mim, ele cola na prova, ele mente para os pais, ele cabula a aula, ele faz tudo que eu faço, vou na igreja para quê? Na igreja dele, ele transa com a namorada, ele sai para a balada, ele bebe que nem eu, vou para a igreja para quê? Você percebe? Tem muita gente que não está na igreja, não é por causa do pastor, não é por causa do louvor, não é por causa da Bíblia. Tem muita gente que não está na igreja por causa dos crentes. Então tudo que a gente já falou anteriormente é fundamental para que a igreja cresça, e cresça saudável. A igreja crescia, e aí era acrescentado diariamente, crescia por adição de vidas salvas, por acréscimo de vidas salvas. A igreja crescia por sua ação divina, a Deus agindo. E só para a gente terminar os dois gráficos finais. Há duas perspectivas fundamentais da igreja. A primeira, o que Deus tem para nos oferecer. E o que Deus tem para nos oferecer está aí na sua mão. Tudo o que Deus tem para nos revelar, bem como o seu eterno poder, a sua glória, a manifestação de quem Ele é e do que Ele é quer para as nossas vidas, está aí na sua mão, a palavra de Deus. Por isso essa igreja estudava. Mas essa igreja não só buscava uma questão de cima para baixo, pode dar um clique aí, ela buscava também de baixo para cima. Ela buscava esse Deus dela própria. Olha lá, a ceia, a oração, a presença unânime nas reuniões, o louvor, tudo isso era uma manifestação dessa igreja em direção a Deus. E como essas igrejas estavam buscando a vontade de Deus e se manifestavam em direção a Deus, essa igreja começava também a olhar para o lado, porque nós somos convidados a amar a Deus sobre todas as coisas, e aí o resultado desse amor a Deus deve ser o amor ao próximo. Então essa igreja manifestava esse amor de que maneira? Na comunhão, os crentes, comunhão, vida de comunidade, ação social interna, de casa em casa, partindo as refeições, partindo o pão, dividindo a vida, aconselhando, cuidando uns dos outros. E aí essa comunidade fortalecida pelo relacionamento com Deus e pelo cuidado uns dos outros, ele tirava o braço para o outro lado e dizia o seguinte: agora nós vamos sair para o mundo. Olha lá, missão para com o mundo, simpatia com os de fora, conversões acontecendo, testemunho com o poder de Deus, anúncio da palavra de Deus e fundação de várias igrejas em todos os lugares. Quantos anos a igreja de vocês tem? 61, 62. Quantas igrejas se fundaram? Como é que é a história? Como é que é a história? Como é que é a história? 61 anos. 3 filhos. A igreja de Jerusalém, essa aí que nós estamos estudando aí, essa igreja que nós estamos estudando aí, em 30 anos do relato bíblico, 30 anos, ela fundou Antioquia, Esmirna, Tiatira, Derbe, Corinto, Éfeso, Galácia, Colosso, várias igrejas na região da Galácia, várias igrejas na região de Colosso, várias igrejas na região de Tiatira, de Esmirna, de todas as igrejas de Apocalipse, que você tem ali, as 7 igrejas, todas essas são filhas da igreja de Jerusalém. Em menos de 30 anos, mais de 20 filhos.
Igreja sadia produz outras igrejas. Igreja sadia produz outras igrejas. Você sabe qual que é a maior preocupação das igrejas hoje? Por que existe Big Church? Por que existe igreja de 5 mil, de 6 mil, de 10 mil? Você sabe por que existem essas igrejas? Não? Porque dá dinheiro. Porque dá fama. Porque faz você aparecer. Só produz a glória do homem. Só. Em raríssimos casos produz a glória de Deus, e são bem raros mesmo. Não tem uma igreja do Novo Testamento que permaneceu grande, porque não é isso que Deus quer. Essa igreja de Jerusalém, 3 mil convertidos num dia, Big Church, 3 mil membros, não é? A galera ficou bem. Estamos aqui, está tudo bem, 3 mil membros, comunidade legal, tem dinheiro, tem todo mundo recebendo, um monte de pastor, não é uma comunidade grande, tem lá Paulo, tem Pedro, tem os apóstolos, Tiago, Barnabé, estamos bem na fita. Olha só, estamos famosos já, o negócio está aí, bombando. Aí o que Deus faz com essa comunidade? Levando a uma grande perseguição. Fala assim, vocês não entenderam porcaria nenhuma do que eu quero para vocês. Não é para vocês ficarem aí se vangloriando pelo tamanho que vocês têm e preocupados só com o vento. Aí Deus levanta uma grande perseguição no ano 70 em Jerusalém. Os romanos destroem Jerusalém por completo e a igreja é espalhada por toda a face da terra. É assim que Deus quer a sua igreja. Não reunida para cultuar e glorificar a si mesmo, mas espalhada pela face da terra para glorificar o Senhor. Eu tenho um projeto pessoal para Barueri. Nós agora compramos um terreno novo para a construção de um templo. Pelos cálculos do arquiteto, dava para fazer um templo para 700 pessoas. E eu falei assim, não quero. Se vocês fizerem um templo para 700 pessoas, pode me demitir, que eu não sou mais o pastor de vocês. Eu não quero ser pastor de 700 pessoas, porque é impossível pastorear 700 pessoas. Eu cuido de 150 mal, imagina 700. Eu falei, eu quero um templo para 250. Pô pastor, mas o nosso é de 150 para 250, não aumenta muito. Eu falei, quando a gente encher esse aqui, a gente abre no bairro do lado. E quando encher no bairro do lado, a gente abre no outro bairro. E quando encher do outro bairro, a gente abre no outro bairro. E quando encher do outro bairro, a gente abre no outro bairro, do outro bairro, do outro bairro, do outro bairro, até todos os bairros da cidade uma igreja. E quando terminar os bairros, pastor? Quando terminar os bairros, a gente começa a encher as ruas, uma em cada rua. Pronto. Isso é a igreja de Jesus. E quando encher as ruas, pastor? Aí a gente começa a invadir Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, vamos embora. Até chegar no Japão, na China, foi assim que Deus fez, não foi? Assim que Deus fez. Então é uma igreja que tem foco em missão, em implantação, em novos trabalhos, novos projetos, evangelismo, missões, mundo. Ao mesmo tempo em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não é, vamos primeiro aqui em Jerusalém, aí depois que a gente está bem aqui em Jerusalém, vamos para a Judéia, e depois que já conseguimos estar bem na Judéia. Não, ao mesmo tempo que. Está lá no texto da Bíblia, você pode ver. E essa comunidade, então, pode dar um clique aí, alimentada de cima, ela tem equilíbrio. Ela tem estudo expositivo das Escrituras, ela tem uma força doutrinária teológica, ela é uma igreja ética, ela é uma igreja que vive em ministérios onde todos servem ao Senhor, cumpre a vontade de Deus. E humanamente falando, ela celebra individual e coletivamente a vontade de Deus. E quando eu estou falando de celebração, eu estou dizendo, louvor não é cantar. Tem um amigo meu, pastor lá do ABC, pastor Helder Ticold Doff, grande amigo.
né? Fui pastor auxiliar dele, foi pastor da igreja de vocês? Olha aí. Fui pastor auxiliar dele durante 3 anos e meio. E ele dizia sempre o seguinte, eu gravei essa frase, ele falava assim, o momento que a igreja mais peca é cantando. Porque ela canta um bom montão de mentira. Canta um monte de mentira. O momento que o crente mais peca é cantando. Está lá, tudo que sou, tudo que tenho, está diante de ti, Senhor. Canta e chora. Mentira, o cara não é dizimista, não dá oferta de missões, não vai na escola dominical. Tudo que sou, tudo que tenho. Você está enganando quem? Isso não é louvor. Louvor não é cantar, louvor é vida. Louvor é atitude. Louvor é aqui dentro. É isso que diz no Novo Testamento, que os homens levantem mãos santas. Não adianta nada você levantar a sua mão se durante a semana você passou a semana inteira usando a mão porque não deve. Entendeu, camarada? Estou falando? Usando a mão porque não deve. www.xvideos. Entendeu do que eu estou falando? Você quer que eu seja mais específico? Já deu, né? Louvor é uma atitude em direção a Deus de vida. De vida. Louvor é uma atitude também em direção ao outro, comunidade. Estão juntos todos os dias. O que você tem feito pelo seu irmão da igreja? No que a tua vida dentro da igreja tem melhorado a vida de outras pessoas de dentro da igreja? Eu conheço jovens da igreja que sabem que a melhor amiga dela está indo para um motel com um namorado. E ela não fala nada para ninguém, não fala nada para a amiga, porque ela não quer perder a amizade. Vale mais para ela encobrir o pecado e manter a amizade do que glorificar a Deus. Eu falo isso aí para os meus amigos. Você quer ser meu amigo? Eu sou cagueta. Já falo para todo mundo que é meu amigo. Você quer ser meu amigo? Eu sou cagueta. Se você pecar e eu confrontar você e você não se arrepender, eu vou contar para alguém. Primeiro para Deus, depois para a sua igreja. Teve um amigo meu que deu um vacilo moral. Pastor, passou a mão numa menininha da igreja. Aí chegou e me procurou. E aí, meu, tô arrependido, cara, fiz uma besteira, cara, passei a mão na menina, fiquei com a menina, o que eu faço? Foi assim, a primeira coisa que você vai contar para sua mulher. A segunda coisa, você vai reunir os líderes da sua igreja, você vai contar para os líderes da sua igreja. Aí ele falou, não, mas e se eu não fizer? Se você não fizer, eu faço. Não, mas eu já me arrependi. Eu falei, não senhor, o pastor tem que ser tratado publicamente para que haja temor no meio do povo de Deus, é o que diz a palavra. E entre a sua amizade e obedecer a palavra de Deus, eu fico com a palavra. Eu prefiro perder o amigo e honrar a Deus. O que você tem feito pelos seus amigos? Você tem levado eles para mais perto de Deus? Na sua comunidade, você é a pessoa que abençoa pessoas ou a pessoa que ninguém quer se relacionar? Porque tu é o fofoqueiro, porque tu é maledicente, porque tu não ajuda ninguém. Como é que é? Quem da tua igreja você abençoou na última semana, no último mês? Essa é uma vida que ama o próximo. Estamos juntos. Mas é uma vida que ama também o mundo. Discipulado, ação social, implantação de igrejas. E a minha pergunta é, o que você tem feito para ganhar pessoas para Cristo? Na minha igreja tem gente com 50 anos de convertido que nunca levou ninguém para Jesus. Sinceramente eu questiono se essa pessoa é convertida de fato. Não posso dizer nem sim nem que não, porque eu não sou Deus, mas às vezes eu duvido.
Você está entendendo o que eu estou falando? Nós temos que entender o que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem que ter um movimento do alto, de baixo e para os lados. E eu quero que você pare para pensar agora sobre a sua vida. Você tem esses movimentos? Você tem crescido no conhecimento de Deus, na vontade de Deus, no projeto de Deus? Você tem aprendido mais de Deus? Além disso, o que você tem feito da sua vida para levá-la em direção a Deus? Em adoração verdadeira, em comunhão verdadeira, em intimidade verdadeira, em relacionamento de proximidade. Às vezes eu vejo as pessoas cantando: não existe nada melhor do que ser amigo de amigo. Deus é seu amigo? É mesmo? Mesmo? Amigo? Íntimo? Na sua igreja, o que você tem feito em direção aos membros da sua igreja? Como é que você tem melhorado a vida das pessoas lá? Aqui no Retiro, tem pessoas que têm melhorado a minha vida, cozinhando para mim. Tem pessoas que têm melhorado a minha vida, limpando esse ambiente. Tem pessoas que têm melhorado a minha vida, orando por mim para que eu esteja aqui. Tem pessoas melhorando a minha vida. Você tem melhorado a vida de alguém? Quem aqui dentro da sua igreja, dentro do seu grupo de amigos lá da sua igreja, se todos aqui são de igreja? Todos? Seus amiguinhos lá da igreja, quem vive uma vida melhor por sua causa? Quem? Tem alguém? Todos vocês vão na escola? Todo mundo vai na escola? Quem lá na sua escola que não conhece Jesus, que tem ouvido de Jesus pela sua presença dentro daquela escola? Você está fazendo isso? Você tem pensado nisso? Uma das preocupações que eu tenho com a igreja moderna é que não tem mais chamados. Você já percebeu isso, Marcelo? Não tem. Passam anos e anos e anos e anos, não sai missionário das igrejas, é raríssimo. Não sai pastores mais, não sai ninguém, não tem nenhum jovem. Você conversa com os adolescentes da igreja, com os jovens da igreja, todo mundo só quer ganhar dinheiro. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero isso, eu quero aquilo. É raro você ver um jovem dizer assim: eu quero ser pastor, eu quero ser missionário, eu quero servir a Deus. É raro. Isso é sinal de uma igreja doente. Uma igreja que não produz pastores e que não produz missionários é uma igreja doente. Porque é uma igreja que só está pensando dentro, não consegue olhar para fora. E aí você olha para a igreja de Antioquia, que está no capítulo adiante de Atos, e você vê a igreja de Antioquia orando, buscando a vontade de Deus. E aí Deus fala assim: eu quero chamar pessoas de dentro da igreja. A igreja fala: pode chamar, Deus. Aí Deus fala assim: eu só quero 3 pessoas. Paulo, Barnabé e Silas, os melhores. Os melhores. Os caras que eram os bambambam da igreja. E a igreja fala: sim, Senhor, pode levar, e nós vamos enviar e vamos sustentar e vamos cuidar deles. Como é que está você? Eu quero que você feche seus olhos agora, pensando no que a gente conversou de hoje de manhã e de agora de noite. Que você reflita sobre como que tem sido a sua vida, sobre a igreja, como é que tem sido a sua vida de comunhão, como é que tem sido a tua vida de partir o pão, de dividir, de compartilhar, como é que tem sido a tua vida de oração, como é que tem sido o seu serviço a Deus. Pensa um pouco você. Tem um tempo seu, Deus.
Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante do Senhor humildemente, pedindo perdão, porque temos sido negligentes com relação à tua obra, com relação ao teu reino, com relação ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Peço a Deus que neste acampamento que estamos tendo, o Senhor possa despertar alguns, chamar alguns para o ministério. De fato, faz tempo que não conhecemos ou que não temos pessoas sendo chamadas ao ministério pastoral, missionário, até mesmo para desenvolver qualquer tipo de trabalho na tua casa, Senhor. De fato, temos tido uma grande escassez de pessoas que desejam responsabilidade na tua casa. Então eu peço, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Toque, incomode a cada um de nós que estamos, ó Deus. Trate o nosso coração, ó Deus. Estamos doentes, ó Pai. Estamos doentes. Precisamos da cura. Só o Senhor pode nos curar. E a cura que vem do Senhor é a única que nos importa, ó Deus. Cura-nos, ó Deus. Cura o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda a reconhecermos que estamos doentes, a enxergar a nossa doença, Deus. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Desperta o teu povo, Deus. Desperta-nos, ó Deus. Faz-nos perceber que não é tempo de brincar, que precisamos levar o Senhor, levar a tua obra com seriedade, com responsabilidade, com diligência, buscando a tua honra, buscando glorificar o Senhor em todo o tempo, Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que a todo tempo buscam louvar o Senhor e engrandecer o teu nome. Deus, seja com cada um de nós, que as tuas mãos estejam sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada, Deus. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus.